A terceira reportagem da série especial Depois da Lama, os 5 anos do crime de Brumadinho, nós hoje vamos saber como os rejeitos que contaminaram o rio Paraopeba impediram Pará-de-Minas de continuar a sua captação de água. Além disso, vamos saber como o problema foi solucionado em pouco tempo pela Vale, Prefeitura e Águas de Pará-de-Minas. 4 anos após chegar em Pará-de-Minas e investir milhões em uma adutora que trouxesse água do rio Paraopeba até a estação de tratamento no bairro Nossa Senhora das Graças, a concessionária Águas de Pará-de-Minas se viu diante de um enorme desafio após o dia 25 de janeiro de 2019. Na ocasião, a água do rio foi totalmente poluída pelos rejeitos de minério de ferro provenientes do crime de Brumadinho. De imediato, a empresa suspendeu a captação no leito do Paraopeba e, mesmo assim, não deixou a população desassistida. A adutora do rio Paraopeba, na época, foi a solução que a Águas de Pará-de-Minas trouxe para a questão da falta d'água no município de Pará-de-Minas. E quando houve o rompimento da barragem de Brumadinho, a gente se deparou com essa catástrofe que foi a gente ter que interromper a captação de água na nossa principal adutora, que era a adutora do rio Paraopeba. Então, desde lá, a gente teve que traçar várias ações emergenciais e todo o plano de ação para que a cidade não passasse novamente pela falta de água que tinha assolado a cidade nos anos anteriores. Foi uma situação que abalou o país inteiro, todos nós ficamos comovidos com a situação, mas a concessionária Águas de Pará-de-Minas nós tivemos que ter atuações muito rápidas para poder garantir o abastecimento da cidade de Pará-de-Minas. Então, em parceria com a Prefeitura e o Ministério Público, nós tivemos uma atuação muito rápida, tanto que o município de Pará-de-Minas foi o primeiro município do estado a firmar um termo de compromisso com a Vale na época, traçando quais seriam as ações emergenciais e a solução definitiva, que seria a construção da adutora do Rio Pará para substituir a antiga adutora do rio Paraopeba. Poços artesianos, lagoas e até caminhões-pipas de outras cidades ajudaram Pará-de-Minas a manter o abastecimento. Toda essa movimentação só foi amenizada após a entrega da nova adutora do Rio Pará pela Vale do Rio Doce, em meados de 2020. Hoje em dia, Pará-de-Minas é abastecida por ela, porém há esperança, mesmo que remota, de que o rio Paraopeba possa voltar a ser utilizado algum dia para o tratamento e distribuição no município paraminense. A adutora do Rio Pará foi construída para substituir a antiga adutora do Rio Paraopeba. Então, desde aquela época, nós não utilizamos mais a água do Rio Paraopeba, ela foi interrompida desde aquela época. Então, há 5 anos que a captação de água do Rio Paraopeba foi interrompida, e desde a entrega da adutora do Rio Pará, que tem a mesma capacidade, ela foi entregue uma adutora com a mesma capacidade da antiga adutora construída pela concessionária. O que isso significa? Que essa adutora ela tem capacidade prevista pelo crescimento da cidade até 2050, é um cálculo estimado que a gente tem, que sempre vai sendo atualizado, mas ela é uma adutora que prevê suportar ainda o crescimento da cidade ao longo dos anos. Desde o momento que houve a interdição do rio, esse é um acompanhamento que é feito pelo Estado de Minas Gerais, e a gente acompanha os relatórios atualizados sobre o estado da qualidade da água e se está tendo a liberação ou não. O último estado que a gente teve que continua interditada a captação de água, o uso da água do rio Paraopeba, e a gente segue acompanhando a liberação dos órgãos oficiais que são do estado de Minas Gerais. A gente ficaria feliz com o retorno da recuperação de um manancial tão importante. Mas é importante, a gente sabe que o Estado tem toda uma responsabilidade, um acompanhamento muito criterioso da qualidade da água do rio para poder haver essa liberação algum dia, mas tem que aguardar aí esses estudos que estão sendo realizados.